Vamos Vamos. para o primeiro assunto. Tribunal de Contas da União beneficia ou não Bolsonaro? Não, beneficia no Tribunal de Contas da União, sem dúvida nenhuma, né? Porque essa questão agora, o Nardes é o relator do caso Bolsonaro, né? E o que é que se votou ali? Então é preciso entender a natureza, o que é que fez o Jorge Oliveira, né? Vamos lá. O que é que se estava discutindo? O que é que se estava discutindo? O tal do Sanderson entrou com uma petição. Ah, o Lula tem que devolver o relógio. Por que é que o tratamento dado ao Cartier do Lula é diferente do tratamento dado às joias do Bolsonaro? Evidentemente, o tribunal teria que fazer o seguinte: olha, a jurisprudência desta casa, a partir de 2016, né, há um acórdão que foi redigido pelo Auto Alencar, há um acórdão dizendo os presentes não pertencem aos presidentes, exceção feita aqueles de uso personalíssimo ou então de consumo imediato, sei lá o quê. Não. Você ganha, vai para a Síria e ganha Damasco. Então pode comer o Damasco lá na Síria, até porque não podem trazer. É, e se for coisa de alto valor, não se definir um valor também, vai para o patrimônio da União. E esse acordo foi redigido, é bom lembrar, com base num decreto de 2002 ainda, de Fernando Henrique. Esse decreto, ele tem uma linguagem um pouco complicada, rebarbativa, mas a interpretação correta que o TCU fez do decreto de 2002 em 2016 é que os presentes têm de ser entregues para a União. E, portanto, ao senhor Jorge Oliveira caberia dizer, olha, a jurisprudência desta casa define um padrão de comportamento a partir de 2016, que foi o que fez o relator do caso, o Anastasia, Antônio Anastasia. O relator do caso foi Antônio Anastasia. Disse, ó, o Lula não tem de devolver, porque o TCU não tinha nada definido antes. Definiu o relógio de 2005, a decisão é de 2016. Ainda assim, abre um travessão. Você deve se lembrar, eu defendi aqui em vários lugares que o Lula deveria ter entregado esse relógio. Porque eu disse, as questões políticas, elas são distintas das questões puramente legais, né? Existe um peso político nesse negócio. Então pega e entrega. Bom, o Jorge Oliveira, com método, né, ele fez um outro caminho, outro percurso. E ele não estava nem pensando no relógio do Lula, ele estava pensando no Bolsonaro. Ele fez uma leitura da esfera penal. Ele apelou ao Código Penal, né? Então ele disse: olha, não há lei que determine de quem são os presentes. Isso não está numa lei. Isso está num acordo aqui do TCU, com base num decreto, mas inexiste lei. Bom, uma leitura óbvia sobre esse procedimento é o seguinte: tá bom, não existe lei, mas existe um decreto disciplinando esse comportamento e existe o acórdão do TCU. Portanto, siga-se aquilo que é o acordo do TCU, aquilo que é o decreto, na ausência de uma lei explícita, mas ele pensou o contrário. Ele pensou do ponto de vista da punição. Ele resolveu se comportar como um juiz tratando de uma questão penal. Ele resolveu se comportar como se ele fosse PGR. Ele disse: não há lei, não havendo lei, não pode haver crime, que é rigorosamente a tese da defesa de Bolsonaro. Tanto é que ontem mesmo, o Paulo da Cunha Bueno, advogado do Bolsonaro, disse: sim, é claro que nós vamos usar isso. Né? Ah, mas então quer dizer que na área penal não é mesmo? Já chego lá. Então vamos lá.
Isso, ele deu esse voto, né? O Anastasia falou, Lula não tem de devolver, não entrou no mérito da questão penal, porque o mérito da questão penal não estava sendo discutido ali, né? Ele trouxe essa questão, né? O Anastasia ficou com mais um juiz lá, um juiz substituto, que entrou, na ausência de um. O Otto Alencar ficou com o voto que ele já tinha, eu acho que tem que devolver tudo, acabou. Se é caro, devolve. E aí, o Jorge Oliveira veio com essa tese. Então, Lula não tem de devolver, porque inexistindo lei, não há crime, e, portanto, não tem de devolver. Aí seguiram o Jorge Oliveira, o Vital do Rego, o Haroldo Cedras, o Jonathan de Jesus, que foi posto lá pelo Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e pelo Augusto Nardes, que é o bolsonarista que defendia golpe de Estado. Mandou áudio para os amigos em novembro, depois do Lula eleito, dizendo que os militares iam virar a mesa, cheio de entusiasmo. Bolsonarista também, né? E aí, com 5 votos, 5 de 9, o presidente não votou. Então, Lula não tem, tese, Lula não tem de devolver, porque não há lei definindo como crime, portanto tem de devolver. Bom, Lula não tem de devolver, Bolsonaro também não tem de devolver, ninguém tem de devolver nada, né? Segundo o juízo do TCU. A questão das joias do Bolsonaro será julgada em breve. É outro processo. O relator é justamente Nardes, aquele do golpe, que obviamente vai falar que o material tem que ser devolvido para o Bolsonaro. E será. Então, no TCU, acabou. A questão Bolsonaro vai morrer aí, né? E ainda mandaram o troço para o Congresso. Ah, o Congresso vai votar uma lei, não vai votar uma lei? Sabe-se lá, né? Também foi mandada a decisão para os demais ministros, né? Para cada ministro receber a decisão. É claro que o Bolsonaro já livrou sua cara no TCU. Então, isso sim. Na esfera penal, tosse minha agora. Na esfera penal, não. A decisão não é vinculante. O, o Gonet, Paulo Gonet, está com inquérito. O Bolsonaro foi indiciado, né, por associação criminosa, por peculato, lavagem de dinheiro. 3 crimes, mais 11 pessoas, os crimes variam um pouco ali, né? É... Aí o Bonet vai decidir com base naquilo que está no inquérito, né? Ele não tem de seguir a leitura do TCU. A leitura do TCU é a leitura do TCU, que resolveu se comportar como se fosse PGR, né? Ah, mas é um elemento que ele vai ter de considerar? Bom, ele vai ter de considerar porque ele é alfabetizado, é claro que ele vai ter de considerar. Agora, é preciso ver, os casos realmente são idênticos? Se o Bolsonaro tinha tanta clareza, convicção de que o material era dele, as coisas pertenciam a ele, por que é que ele mobilizou um grupo em ações clandestinas, que é o nome que elas merecem ter, né, para poder ficar com essas joias, né? Por que que apelou a subordinados a ações fora do escopo estritamente legal para recuperar as joias 2 dias antes dele fugir do Brasil, que o nome é esse, mandando lá o tal do sargento da Marinha em Cumbica para tentar resgatar a joia? Levou, segundo a Polícia Federal, material no avião, né? Triangulou ações, inclusive envolvendo o pai do Mauro Cid, para poder receber o dinheiro. Para o procurador-geral não apresentar a denúncia, tem de considerar que tudo isso foi absolutamente irregular. Tudo isso foi absolutamente do jogo, né? E Bolsonaro, sabendo que as joias então eram suas, resolveu agir dessa maneira. Primeira coisa, eram suas, de fato, né? O decreto de 2002 e a decisão do
do TCU 2016 diz respeito a presentes dados por chefes de Estado, deixando claro que não pertencem ao governante. O Cartier não era dado por chefe de Estado. O Lula não recorreu a nenhum estratagema para tentar esconder que ele estava de posse do relógio. Ao contrário, ele saiu por aí usando o relógio, né? Achava que, de fato, não havia irregularidade. Então, é claro que o TCU usou a expressão que eu empreguei no texto dessa madrugada é o seguinte: o relógio do Lula virou um cavalo de Troia das joias do Bolsonaro. Em nenhum momento, em nenhum momento, essa turma, em nenhum momento Jorge Oliveira estava pensando no relógio do Lula. Se fosse. E se fosse só o relógio do Lula, não tivesse nenhuma implicação com o Bolsonaro, qual teria sido a decisão? Bom, não vou ficar adivinhando aqui. Mas considerando a origem do Jorge Oliveira, né, trajetória, foi assistente jurídico do deputado Bolsonaro, né? Major da PM, assistente jurídico do Bolsonaro. Foi o secretário-geral da presidência do Bolsonaro, né? É um bolsonarista empedernido. Assim, a gente pode intuir que talvez dissesse, tem de devolver. Só que ele não estava julgando o caso Lula. Estava julgando o caso Bolsonaro. Estava criando um precedente para o caso Bolsonaro, eliminando as dificuldades do Bolsonaro no TCU, porque elas estão eliminadas. O TCU acabou. Zerou. Zerou a conversa, né? E agora a coisa se desloca para a questão penal, né? E vão pressionar o Gonê para que o Gonê, é, enfim, adira, é bom, né, esse verbo desse jeito, né? Para que o Gonê passe a assumir, então, o ponto de vista do Jorge Oliveira, que resolveu se comportar ele próprio como se fosse o PGR. Resolveu se comportar ele próprio como se fosse um juiz da esfera penal. A argumentação dele toda busca criar uma tese na área penal. Ele nem sequer se preocupou em criar uma tese para um tribunal de contas. É isso que é notável, né? É uma corte de contas. É uma corte de contas que tem uma jurisprudência, entende? É, e que se note, a adesão 2006 não cuida de falar de crime ou não crime, diz apenas que é para entregar, né? É o que está consolidado aqui, é para entregar. Não entregou. Em não tendo entregue, ou com o verbo ter é entregado, né? Em não tendo entregado a joia, aí sim caracteriza então a apropriação de um bem público, peculato. Mas isso é lá na esfera penal, né? O Jorge Oliveira resolveu fazer o TCU deitar uma sombra sobre a PGR, né? Ele resolveu polemizar com a Polícia Federal, com a PGR, antes mesmo da PGR se manifestar, né? E com o Supremo. Essa é a natureza da decisão, usando o caso Lula, né? Consta, eu vi num texto, li num texto da Mônica Bergamo, que o Lula teria ficado bravo e pensado em entregar o relógio. Bom, você sabe que eu fiz essa defesa aqui muito antes, né? Eu, o PT, o governo, tem perdido algumas chances de se antecipar a problemas. E essa era uma chance. Isso tinha um cheiro que, oh, meu Deus do céu, né? O fedor da tramóia emanava desse negócio, né? Até porque a razão pela qual Lula pode ficar com o relógio e Bolsonaro não poder ficar com a joia entra numa firula de decisão de tribunal de contas que a maioria das pessoas não compreende. E não tem muita paciência para compreender também, e nem tem obrigação necessariamente de compreender. Então, deveria já ter entregado esse troço, né? Eu até usei a expressão aqui, isso não torna o Lula mais rico, não torna ninguém mais rico, mas deixa
deixa as coisas pobres no critério verdade, né? Empobrece a verdade das coisas. Empobrece a verdade das coisas à medida que cria, né, um falso paralelismo, à medida que cria uma falsa semelhança entre um caso e outro, que são distintos, né? Então, sim, o Lula foi usado, miseravelmente usado, mas aí deveria ter tomado precauções para não ser, né? Deveria ter tomado precauções para não ser. Então, assim, tem coisa que não tem jeito. É problema na certa, né? Isso era problema na certa, Maduro é problema na certa. Então, para quê? Né? Para quê? Deu a chance de os bolsonaristas usarem o julgamento sobre o caso Lula para livrar a cara de Bolsonaro. No TCU já livrou, não tem, ok, está resolvido, né? Lembrando também que o TCU, com isso, aposta. O TCU tem sido rigoroso em tanta coisa, né? E às vezes me parece com um certo viés mais político do que seria prudente, né? Nessa questão, né? Apostou um pouco no vale tudo, né? Que afinal de contas o TCU tem o acordo de 2016 e sabe que que esse acordo está assentado num decreto, né? E que para tomar a decisão que tomou, ele não precisava ter a lei penal. Isso é mentira. Mas o Jorge Oliveira foi lá e esgrimiu a tese da defesa de Bolsonaro. Tese da defesa de Bolsonaro empregada na esfera penal, né? Até porque, no que diz respeito à TCU, eles devolveram as joias, né? As joias foram devolvidas, né? O que deu para devolver, né? O que não sumiu. Tem a parte que sumiu, né? O Patek Philippe de ouro rosa desapareceu, que é aquele que é a minha ambição. Ainda chegarei lá, com os meus recursos. Ó, quem quiser dar um presentinho pro tio Rei já sabe. Eu Aliás, vivo domingo é dia falando, dos. tanto bilionário brasileiro aí que deveria financiar as opiniões inteligentes, pô, né? É, Me dá é uma. isso. Eu digo, eu revelo quem deu. Só não me peça nada em troca, É. a não ser ideias interessantes.